nossos ouvintes, a palavra que se encontra no livro de Mateus, capítulo 10, versículo de número 28. Mateus 10, o Evangelho, Mateus, capítulo 10, versículo 28, para a nossa meditação nessa noite, que nos diz assim: e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Louvado seja Deus. Então aqui é o próprio Senhor Jesus falando, quando ele deu a missão aos 12 discípulos, dizendo que era para irem 2 a 2, os 12 apóstolos, e pregando o Evangelho, expulsando os demônios, curando os enfermos. E o Senhor Jesus avisa eles ali, no meio das orientações que Jesus passou aos discípulos, para que não temessem, para que não tivessem medo. Então diz aqui no versículo 28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então aqui nós já entendemos de antemão que quem vai para o inferno, irmãos, e eu não estou sendo a Bíblia que está falando isso aqui, O próprio Jesus foi direto, franco e reto. Quem vai para o inferno vai com a alma e o corpo. De momento vai só a alma, mas depois da ressurreição do trono branco, está descrito em Apocalipse, o corpo ressuscitado também se junta com a alma no inferno. Então vejam que é uma triste, dura realidade o inferno. E Jesus está dizendo aqui, temam a Deus. Temam a Deus. Hoje prega-se um Deus bonzinho, mais parecido com o Papai Noel do que o Deus Criador, o Deus verdadeiro, irmãos. Se nós temíamos e tememos nossos pais, muitos foram criados por pais dos tempos antigos, que o pai só dava uma olhada para o filho, ou fazia um breve gesto de cabeça, ou tu vai ver quando nós chegar em casa, e o filho já tremia. Tinha filho que fugia de casa, tinha filho que ia para os matos. Eu conheço relatos de filhos que com a simples ameaça do pai foram posar no mato, porque grande era a surra que iria levar. Foram posar no mato. Se as pessoas temiam, hoje não é muito comum isso, pouco comum, mas se há poucos anos atrás era comum ter tanto medo, receio, temor de um pai, que dirá de Deus, irmãos? Por que se perdeu tudo isso? A morte continua assaltando as vidas. Tu ouve relato aqui, ali, acolá, que morreu 2, morreu 4, morreu 5 em acidente. A vida continua sendo dura. Por que criar essa falsa sensação de facilidade, de segurança, uma segurança lisonjeira, enganosa, traiçoeira, corrupta? A vida continua sendo fatal. Nós não vamos ficar para sempre aqui. Lá em Hebreus 13, 14, o pastor pregou ali no sábado à tarde em soledade. Não temos cidade permanente aqui. Se não temos cidade, não temos casa, não temos carro, não temos nada permanente aqui nessa vida. E por que as pessoas desafiam, desaforam a Deus, envergonham a Deus e não temem a Deus? A morte continua sendo uma dura realidade e não é o pior é o inferno, o que vem depois. Muitos vão dormir e acordam, sua alma já acorda no sofrimento eterno, no tormento eterno, e o ser humano continua desafiando a Deus. Vimos agora há pouco a abertura das Olimpíadas ali, ainda que Deus não se envolva com imagem, com jogos, mas para que provocar os cristãos ali? Para que fazer um desaforo daquele? Por que não vão mexer com os muçulmanos lá? Por que não vão mexer com os islâmicos lá? Porque eles são radicais. Qualquer criticazinha que fizer, qualquer brincadeira, chocarrice, parvoíce, qualquer gracejo que fizer com a crença deles lá, eles reagem com bombas. O cristão, não, o cristão é pacífico. Mas para que esse desaforo? Para que essa... Aí um atleta lá ganhou uma Olimpíada, fez um gesto lá em Libras, dizendo que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, se enfureceram, vão punir ela. Que isso, irmão? Que moral é essa?
o mundo está se colocando frontalmente contrário a Deus. E a ira de Deus, o juízo de Deus se aproxima da terra. Grandes coisas estão para vir. Não foi só as enchentes, não foi só a pandemia. Grandes acontecimentos da parte de Deus virão sobre a terra para despertar alguns ainda. Então aqui Jesus disse, não tema aquele que pode matar o corpo. Um corpo, alguém, um tira a vida do outro, mas tema aquele que pode tanto fazer perecer no inferno a alma e o corpo, que é Deus. Deus é que tem esse poder. Não é o diabo e não é o homem. O homem pode matar o corpo. Satanás pode influenciar alguém a tirar a vida de alguém? Pode. Mas a vida física. Agora, o corpo e a alma no inferno é Deus. E com justiça, irmãos. Deus não é carrasco. Aqueles que vão para lá escolheram. Com as suas omissões, com as suas depravações, fizeram uma escolha. Por isso é que estamos aqui pregando o Evangelho. Por isso que pregamos o Evangelho. Tema a Deus. A Bíblia diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, dos que temem a Deus, e os livra. Mas hoje perderam a vergonha, perderam o temor, muitos, né? Não estou generalizando. As pessoas desafiam a Deus. Se botar um som alto ali tocando rap, tudo, agora se for pregar o Evangelho, é capaz de alguém reclamar? É capaz, quantas igrejas que eu já fui que jogaram, né, que jogavam pedra nas igrejas evangélicas? Estavam pregando a verdade, irmãos, e as pessoas se enfureciam. Então, Jesus falou aqui para os discípulos, antes ali Jesus disse, o que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutai ao ouvido, pregai sobre os telhados. E é o que nós estamos fazendo aqui, pregando a palavra que Jesus deixou, não inventando lorota e contando historinha para agradar o teu ego e tu ir para o inferno. Que a maioria ou grande parte dos locutores de igrejas, pregadores, de órgãos aí, estão fazendo. Estão, né, inflando o ego das pessoas. Mas a Bíblia diz o contrário. Diz aqui também, portanto não temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Tudo virá à tona, irmãos. Tudo será descoberto.